Aprofundando, como eu disse, nós iremos trazer algumas reflexões para aprofundar nossa Lectio Divina. Nós vimos o batismo do Senhor e como João profetizou que ele batizaria com o Espírito Santo e fogo. Hoje eu pus nas mãos dos pregadores Missionário Resgate um documento muito valioso, uma joia da igreja, um documento que eu já tive a graça de ler, não em toda a sua inteireza, mas li boa parte desse documento, no qual nos remete a uma profundidade da Eucaristia. E eu estou relendo. E cheguei aqui no parágrafo 17. Quero trazer para vocês. Está no primeiro capítulo 1 sobre o mistério da fé. Diz assim João Paulo II: através da comunhão do seu corpo e sangue, Cristo nos comunica também seu Espírito. Escreve São Efraim, chamou o pão o seu corpo vivo, encheu de si próprio e do seu Espírito. Aquele que come com fé, come fogo e Espírito. Tomai e comei-os todos, com ele e comei-o o Espírito Santo. Muito forte, não? Vou repetir. Tomai e comei todos, e com ele comei-o o Espírito Santo. De fato, continuou o Papa, é verdadeiramente o meu corpo, e quem o come viverá eternamente. A igreja pede este dom divino, a raiz de todos os outros dons, na epíclise eucarística. A epíclise significa invocação ao Espírito. Assim reza, por exemplo, a divina liturgia de São João Crisóstomo. Nós vos invocamos e pedimos e suplicamos, enviai o vosso Santo Espírito sobre todos nós e sobre esses dons, para que sirvam a quanto deles participarem de purificação da alma e remissão dos pecados e comunicação do Espírito Santo. E no missal romano, o celebrante suplica: fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheio do Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Assim, pelo dom do seu corpo e sangue, Cristo aumenta em nós o dom do seu Espírito, já infundido no batismo e recebido como selo no sacramento da confirmação. O que o Papa vem nos dizer, e aí eu quero fazer uma ponte com o Evangelho de domingo, na nossa Lectio Divina, é que uma forma de estarmos em fogo, de vivenciarmos esse fogo, é através da Eucaristia e de sua comunhão. Quem comunga o Senhor, comunga o Espírito, porque na Eucaristia está a plenitude da divindade, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo está. E por isso, João Paulo II, pegando essa reflexão de São Efraim, que quem come a carne e bebe o sangue de Jesus, come fogo e Espírito. Então, quando eu recebo Deus em mim, a Trindade mora em mim, nós recebemos fogo de Deus. E aqui há uma resposta de domingo para nós. Há uma resposta. O que faço eu para ser cheio do Espírito? O que faço eu para estar em fogo? Não é apenas a fé, a invocação, orar no Espírito, o cantar, o louvar, o estar num grupo, estar na intimidade, mas é principalmente e sobretudo receber Jesus na Eucaristia para dele receber o fogo do Espírito. Para nós que somos carismáticos, para nós que somos pentecostais, deve para nós ser um momento de profunda abertura à graça. Nós somos homens e sedentos do mistério.
Nós somos homens sedentos de tocar o mistério, de viver o mistério do Espírito. E o Papa vem dizer a nós que a missa é o melhor lugar e o sacrifício da missa é um momento especial para recebermos a potência do Espírito Santo de Deus. Então, se é um momento que nós somos batizados no Espírito, somos encharcados do Espírito, é o momento da Eucaristia. Como nós recebemos o Jesus totalmente, plenamente cheio, transbordantemente do Espírito, dele participamos e dele somos tomados. Por isso, a leitura desse documento sobre a Eucaristia, eu estou no parágrafo 17, nos dá uma luz profunda de como vivenciar a vida no Espírito e estarmos em fogo e viver esse fogo e receber o fogo e permanecer no fogo é ter uma vida eucarística, é ter uma vida de sacrifício e viver no sacrifício na Eucaristia. Às vezes, e aqui eu quero fazer uma observação, muitos de nossos irmãos católicos que são eucarísticos, eles não depreendem, eles não compreendem o tamanho, muitas vezes, da graça que participa por não se abrirem à manifestação desse mesmo Espírito que se recebe na Eucaristia. Ou seja, nós, como carismáticos, devemos viver a nossa espiritualidade carismática com uma plenitude, uma força incomensurável ou sem medida, na medida em que nós somos também eucarísticos. Então, o que eu estou querendo dizer? Na medida que eu sou profundamente eucarístico, eu sou profundamente pentecostal, eu sou profundamente carismático. Então, quando você vê um carismático deixar a sua espiritualidade, deixar de rezar em línguas, deixar de se abrir aos dons do Espírito, porque se tornou liturgo, se tornou tradicionalista, não é? Acontece isso, né? Já ouvi, já li com muitos tradicionalistas dizerem que você se amadurece, é como que entrasse na universidade e a vida no Espírito, a vida de Pentecoste era o jardim da infância. Eu tenho que só me calar diante da ignorância, porque a palavra do Papa João Paulo II me faz compreender que a verdadeira tradição, a verdadeira ortodoxia está lá nos primórdios da igreja, está lá na experiência e na vivência dos carismas. Não existe mais nada ortodoxo do que ser pentecostal. Agora, nós precisamos crescer em conhecimento. Isso é outra coisa, é outra dimensão. Você agora vai buscar a razão daquilo que você vivencia na vida, então, na sua espiritualidade. Então, você está dizendo a você que você quer compreender de uma forma mais profunda aquilo que o Espírito move e vive em você. Você adentra num momento e numa dimensão mais profunda do conhecimento, do estudo, mas isso não nega aquilo que você vivencia. As duas coisas não se separam. Graça não se separa de conhecimento, de razão. Eu não posso ser só aquela pessoa pentecostal. É disso que muitas vezes eu trago para muitos irmãos num resgate que são preguiçosos para estudar. Me perdoe aqui aos pregadores, e aqui eu quero trazer exclusivamente para os pregadores, não é? Que muitas vezes estão no entusiasmo da sua pregação, aonde trazem a boa nova do Evangelho, aonde trazem o anúncio, o que é chamado o querigma, o anúncio do primeiro amor. Muitos pregadores são formados em querigmas, mas precisa mergulhar
para buscar o conhecimento da catequese, entender a Eucaristia, entender os sacramentos, entender a igreja, entender o que é a graça santificante, a graça deificante, entender os mandamentos, entender profundamente, não é, a vida de igreja, os mandamentos da igreja, entender a vida de oração, ou seja, o catecismo da Igreja Católica. Então nós precisamos crescer em graça, mas crescer em conhecimento. Por isso, estar em fogo, como Jesus disse, não é apenas um estado de espírito, mas é também crescer nele, sustentar nele. Por isso ele disse, pela boca do apóstolo Paulo em Romanos, não em Romanos, né? Agora em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, versículo 18, me parece, ele diz assim: não extingui o espírito, ou seja, não extingui o fogo. Mantenha o fogo aceso, segura o fogo. Há um ditado que diz: fogo alto, fogo alto. Eu já falei como bombeiro, fogo alto não é nada, é mais fácil de apagar. Fogo difícil de apagar é fogo de monturo, é aquele fogo que fica por debaixo, que você tem que mover tudo para apagar. Quando há fogo na palha de cana, assim nos engenhos, passamos dias jogando água e movendo, porque o fogo está queimando embaixo, você não vê em cima. É este fogo que não pode acabar. Às vezes você vê um fogo muito alto, mas é fogo de palha, passa logo. O que eu estou vos dizendo aqui é que muitos dos meus irmãos pregadores desconhecem a dinâmica do fogo. Fogo alto é um fogo fácil de apagar. Quando você vê um incêndio, você sabe localizar e combater aquele fogo. Mas o fogo de monturo, o fogo que está queimando por baixo, e você tem que jogar água, você tem que trabalhar, você tem que mexer naquele material, que pode durar dias, é um fogo mais difícil, porque é um fogo que está dentro. É um fogo que não se vê. Eu acho, e eu quero que você entenda, que nós precisamos é esse fogo, vou chamar esse fogo interno, esse fogo que queima, que ninguém vê. É esse fogo que você deve ter. Porque o fogo que se vê muitas vezes é um fogo de palha. E se você não sabe, aquele fogo que estava na cabeça dos apóstolos era um fogo que refletia o que estava dentro. Veja, foi dado a graça de ver, porque o verdadeiro fogo não se vê. É aí que está o ponto, oh glória. É aqui que eu quero chegar. O verdadeiro fogo, ele não é visto, ele queima por dentro. Quero o fogo que ninguém vê e queima por dentro. Aquele fogo que estava nos apóstolos era um fogo que queimava na alma, mas Deus deu a graça por ver em cima da cabeça, mas é porque eles estavam todos incendiados. Você entendeu? Fogo alto é um fogo fácil de apagar. O fogo que não se vê é o fogo do coração. Este fogo é o fogo que nós precisamos. E ele é alimentado por onde? Pela Eucaristia, pela Eucaristia, pela Eucaristia. Queira o fogo da Eucaristia, que queima bem suave no seu coração e depois se torna um incêndio dentro da sua alma. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Fique na paz do Senhor.